A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à nossa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, lição que tem por nome Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. É a quarta lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Esta lição irá explorar a importância do Espírito Santo na vida da Igreja primitiva e como seus dons manifestavam o poder de Deus. A lição destaca a necessidade de a Igreja ser batizada no Espírito Santo e como isso contribui para o crescimento e eficácia do Evangelho. A lição nos convida a refletirmos sobre a importância de buscar o batismo no Espírito Santo e de nos permitirmos ser usados por Deus através dos dons espirituais, a fim de que a Igreja possa cumprir seu propósito de anunciar o Evangelho a todas as nações. Os objetivos dessa lição são 3. 1. Identificar as características de uma Igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. 2. Analisar a importância da oração com poder na vida da Igreja. 3. Demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. O textuário da nossa lição se encontra em Atos capítulo 4, versículo 31, que nos diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática nos diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 4, versículos do 24 ao 31, que nos diz: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo: Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Introdução. Nessa lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículos 24 ao 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela anuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar em zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Tópico 1. Uma igreja perseverante. Subtópico 1. Suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa,
Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Em Atos capítulo 4, versículo 3, nós lemos: E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Versículos 17 e 18. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. No episódio de Atos 4, Pedro e João, após serem presos e ameaçados, continuam a proclamar o nome de Jesus, desafiando as ordens humanas que tentavam silenciar o Evangelho. Essa perseverança não era fruto de coragem natural, mas do enchimento contínuo do Espírito Santo, que os capacitava a suportar o sofrimento e a não recuar diante das pressões externas. Esse exemplo revela que uma igreja verdadeiramente perseverante não se define pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de permanecer fiel em meio a elas. O sofrimento não é motivo de desistência, mas de fortalecimento da fé. Assim como os apóstolos, a igreja atual é chamada a permanecer firme, mesmo quando o mundo tenta calar sua voz. Somente uma comunidade que depende constantemente do Espírito Santo consegue permanecer inabalável diante das provas. Subtópico 2. Não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. A igreja perseverante não se curva diante de pressões externas, nem troca sua fidelidade por conveniências humanas. Em Atos capítulo 4, versículo 19, Pedro e João, confrontados pela autoridade religiosa, declaram com ousadia que é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Essa postura revela que os apóstolos tinham convicções firmes e inegociáveis, fundamentadas na verdade do Evangelho. Quando a igreja começa a relativizar as Escrituras, aceitando práticas que as contrariam, demonstra que perdeu o poder e a direção do Espírito Santo. A verdadeira comunidade de Cristo permanece fiel à palavra, mesmo que isso lhe custe perseguição ou rejeição. Nos dias atuais, os cristãos são constantemente pressionados a diluir seus valores para se ajustarem ao mundo. No entanto, assim como os apóstolos, somos chamados a manter a fidelidade, lembrando que a nossa lealdade suprema é a Deus. Subtópico 3. Está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto.
enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. A convicção da igreja cheia do Espírito Santo não se baseia em teorias, mas em experiências reais com Deus. Os primeiros cristãos falavam do que haviam visto e ouvido, conforme Atos capítulo 4, versículo 20, que nos diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E isso lhes dava coragem para testemunhar, mesmo diante de ameaças. Os samaritanos creram porque presenciaram sinais e milagres, em Atos capítulo 8, versículo 6, quando diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Assim também, hoje, a igreja deve ser marcada não apenas pelo anúncio da palavra, mas pela demonstração do poder de Deus. Tópico 2. Uma igreja que ora com poder. Subtópico 1. Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e, por isso, foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. No capítulo 4 de Atos, vemos que, diante das ameaças, os primeiros cristãos não pediram apenas proteção, mas coragem e poder para continuar anunciando o Evangelho. Eles reconheceram a soberania de Deus e buscaram que, através de suas vidas, o nome de Jesus fosse exaltado. Essa oração tinha um propósito claro: que Deus fosse glorificado por meio de sinais, milagres e pela ousadia no testemunho. Para a igreja hoje, essa lição é essencial. Orar com propósito significa alinhar nossos pedidos à vontade de Deus, buscando não interesses pessoais, mas que sua obra seja manifestada e seu nome seja honrado. Quando a igreja ora assim, o poder do Espírito Santo se manifesta, fortalecendo os crentes e alcançando os perdidos. Subtópico 2. Orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos capítulo 4, versículo 24. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Em Atos capítulo 4, versículo 24, os cristãos enfrentavam ameaças, mas não se dispersaram, nem se deixaram dominar pelo medo. Pelo contrário, eles se uniram e juntos levantaram a voz a Deus. O termo homotimadon mostra que essa união não era superficial. Havia harmonia de propósito e de coração. A igreja cheia do Espírito Santo entende que unidade não significa que todos pensam igual ou que não existem diferenças entre os irmãos. Há crentes mais maduros e outros em crescimento, mas todos podem se unir em oração quando o objetivo é glorificar a Deus. Quando a igreja ora assim, em concordância, o Espírito Santo age de maneira poderosa. Oração unida atrai a presença de Deus, fortalece os fracos, encoraja os desanimados e traz respostas sobrenaturais. Por isso, devemos buscar sempre orar juntos,
com o mesmo propósito para que o nome de Cristo seja exaltado. Subtópico 3. Orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram Salmos capítulo 2, versículos 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Os crentes em Atos 4 não oraram apenas expressando seus sentimentos. Eles basearam sua oração nas Escrituras, citando o Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2. Isso mostra que eles conheciam a palavra e a usavam como fundamento para falar com Deus. Orar fundamentado na palavra significa orar com fé, declarando as promessas e verdades que Deus já revelou. Diferente de uma oração vaga ou baseada em desejos pessoais. Quando a igreja ora assim, ela se alinha com a vontade de Deus, pois sua vontade está expressa nas Escrituras. A falta desse fundamento pode enfraquecer a oração, tornando-a sem direção. Por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo ora com a Bíblia em mente, lembrando-se das promessas do Senhor e confiando que Ele é fiel para cumpri-las. Tópico 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Subtópico 1. Ousada para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Versículo 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Em Atos, capítulo 4, versículo 29, os cristãos reconheceram as ameaças que estavam sofrendo, mas não pediram para que Deus tirasse a perseguição. Em vez disso, oraram para que ele lhes desse ousadia para continuar pregando o Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se intimida diante da rejeição, nem se cala por medo da oposição. Pelo contrário, ela persevera e permanece firme, sabendo que a perseguição é uma realidade para todos os que querem viver piamente em Cristo, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quando a igreja tenta se adaptar às exigências do mundo ou à agenda do Estado, compromete sua autoridade espiritual e deixa de ser fiel ao chamado de Deus. O testemunho ousado nasce da certeza de que obedecer a Deus é mais importante do que agradar aos homens. Essa ousadia é fruto do Espírito Santo, que capacita os crentes a permanecerem firmes e fiéis, mesmo diante de pressões e ameaças. Subtópico 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, assim como no ensino do apóstolo Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras.
Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Note que, após orarem, os discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. Isso mostra que o enchimento do Espírito não é um evento isolado, mas uma experiência contínua que capacita a igreja para agir com poder. Como em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. Veja que aqui está dizendo que esses dons não são para exaltação pessoal, mas para edificação da igreja e avanço do evangelho. Quando a igreja busca constantemente esse enchimento, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus, operando sinais que confirmam a palavra e edificam o corpo de Cristo. Por isso, devemos desejar e exercitar os dons espirituais, sempre com o propósito de glorificar a Deus e fortalecer a fé da comunidade. Subtópico 3. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Após orarem, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e, como resultado, anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Essa ousadia não vem da autoconfiança humana, mas do poder do Espírito Santo que habita no crente. O termo ousadia, usado também em Atos capítulo 13, descreve a coragem de Pedro e João diante das autoridades religiosas. Mesmo sendo homens simples, sem formação teológica avançada, eles falavam com autoridade porque estavam cheios do Espírito. Essa ousadia é essencial para a igreja de hoje. O mundo tenta calar a voz do Evangelho, mas o cristão cheio do Espírito não se intimida. Ele prega a verdade de Deus sem medo, com clareza e poder, confiando que é o Senhor quem convence os corações. Portanto, uma igreja que ora e se enche do Espírito será sempre corajosa e fiel na proclamação da palavra. Conclusão. Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Aqui encerramos o estudo dessa lição. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.